Cã, Sem e Jafé. Os camitas, tudo indica que habitaram o norte da África e dali foram se projetando, filhos de Cã. Os semitas ficaram mais ou menos ali no sul partindo um pouquinho do sul da Mesopotâmia, um pouquinho mais para o norte, foram espalhando para aquela terra que hoje nós chamamos de Canaã, Síria, Jordânia, Israel, seria onde os semitas ficavam mais. E os jafetitas, eles ficaram mais ou menos ali também na Suméria, na Mesopotâmia, alguns deles, e depois foram para o que a gente hoje chama de Europa. Então assim foram dividindo. E Terá, o pai de Abraão, era filho de Sem. Então Abraão era semita. Eu vou ler agora na Bíblia, Gênesis 11, verso 27. São essas as gerações de Terá. Terá gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Alguns pensam que Abrão seria o mais velho porque ele é citado primeiro. Outros comentaristas pensam que não, que o mais velho filho seria Harã e não Abrão. Na novela Gênesis, que vocês estão acompanhando aí, os autores optaram por colocar Abrão como sendo o mais velho. Como eu falei, entre os comentaristas há divergência sobre isso aqui. E Harã gerou Ló. Aí vai contando a história. A mulher de Abrão, estou lendo aqui, olha, se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Isso aqui era um grande problema. Eu vou dizer para vocês por quê. Hoje, ter filhos é uma questão de opção. Eu sei que há casais que lutam porque querem engravidar e não conseguem, mas outros preferem não ter filhos. Antigamente, os pais tinham 12 filhos, 11 filhos. Hoje tem pais que têm 2 e não dão conta. A mulher está descabelando lá, que não dá conta de criar os 2, que era outra época, né? Os filhos eram criados todos no quintal ali, igual galinha, os mais velhos cuidando dos mais novos, era correndo, brincando. Não, hoje parece que a maternidade ficou mais complexa, né? Mas, de qualquer maneira, mudou-se a ideia de ver filhos. Na época bíblica, ter filhos era uma questão de, em primeiro lugar, demonstrar que você era um homem abençoado. Porque uma das características de um homem abençoado era ter muitos filhos. E quando eu digo filhos, era uma linguagem bem patriarcal, bem machista, pelos critérios de hoje. Não podemos criar anacronismo. Filhos homens. Tá bom? Porque quem vai dar a descendência para o pai é o filho homem. Porque a filha mulher, ela vai dar a descendência para o filho do homem que ela vai casar com ele. Ou seja, se eu tenho 2 filhos, o João e a Maria, tá certo? O João, quando tiver filhos, vai dar descendentes para mim. A Maria, quando tiver filhos, vai dar descendente para a família do sogro dela. Então, para eles, a prioridade era filhos homens. Quanto mais filhos homens você tivesse, melhor. Sinal de bênção. Segundo, sinal de prosperidade. Muitos desses povos eram pessoas nômades. O que são nômades? Eles ficavam mudando de um lugar para outro, comerciantes. E quando você estava, mesmo numa cidade fixado, se você tivesse muitos filhos morando junto com você, eles moravam todos perto, você tinha uma grande prole. Então isso protegia você, porque se alguém fosse mexer com você, mexia com todo o seu clã. Se você fosse fazer uma viagem pelo deserto, era muito melhor você ter o seu clã, a sua tribo, com um monte de homens, e cada filho tendo os seus servos e tudo mais, você era muito mais poderoso. E por fim, ter filho era uma certeza de que você estava tendo o seu nome mantido nas gerações seguintes. Então, por essa razão, um homem que não tinha muitos filhos, ele não era considerado um homem próspero. Ele não era considerado um homem abençoado, ele não era um homem que estava protegido, ele não era um homem nem que as pessoas gostavam de negociar com ele, porque naquela época tinha muito um preconceito que se você tem alguma coisa que a sociedade indica que você está sob maldição de Deus, não é interessante fazer negócio com você, porque a sua maldição pode passar para mim. Eu vou explicar isso para você. Acreditava-se na época que a maldição era contagiosa. Por exemplo, se uma pessoa ficava possessa por um demônio, ninguém punha a mão nela. Por quê? Era mais fácil você matar um inimigo do que matar um endemoniado. Porque havia o medo de quando você fosse matar o endemoniado, o demônio sairia dele e pularia para você.
a magia, a maldição que estava nele, pularia para você. Por isso que quando alguém estava amaldiçoado, endemoniado, todo mundo o isolava, não trazia para perto de si. Havia muitos casos, por exemplo, de pessoas loucas que eram confundidas com pessoas endemoniadas. E o que essas pessoas loucas faziam quando eram abandonadas? Que a família abandonava. Lembra o caso do jovem que realmente estava endemoniado nesse caso, lá de Gadara, que ele ficava dormindo pelos desertos e tudo mais, que o pessoal tentava até prendê-lo com grilhões, mas ninguém podia, o pessoal abandonou. Ele estava fora da cidade. Lembra também o caso de Davi, que para não ser morto pelos filisteus, ele se fingiu de louco e ficou babando. Aí o rei deixou no canto lá. O pessoal ria, mas ninguém encostava em Davi. Olha a estratégia de Davi. Para não me matarem, eu vou fingir de louco, porque eles vão pensar que é um demônio que está em mim e não vou pôr a mão em mim para que o demônio não passe para eles. Então, assim que funcionava naqueles tempos. Se você diagnostica alguém com uma maldição, você não quer muito contato com ele. Você não quer que o seu filho case com a filha dele, porque a maldição dele pode passar para você. É uma superstição, mas é assim que eles pensavam. Aliás, não precisa ir muito longe, não. Até hoje é muito fácil você criar uma espécie de maldição numa pessoa, criando ostracismo nela. Quer um exemplo relativamente recente? Na época dos anos 1930, Adolf Hitler e os nazistas convenceram os alemães que os judeus eram malditos, amaldiçoados, que eles traziam maldição para o país e que eles eram os responsáveis pela queda da Alemanha e da Europa. Só isso que os nazistas precisaram fazer. Não precisou muito mais para que os próprios alemães começassem a pegar pedras, jogar na loja dos judeus, quebrar vidraços de judeus, expulsar judeus dos bairros. Se um rapaz estava namorando uma moça judia, o pai ia lá e mandava terminar o namoro. A mãe não deixava o filho dela brincar com filhos judeus. E olha que eu estou falando da Alemanha, a Alemanha intelectual, a Alemanha de Nietzsche, a Alemanha de Wagner, a Alemanha de Goethe. Ou seja, essa Alemanha toda sofisticada também caiu na superstição de achar que os judeus eram malditos mesmo e não queriam contato com eles. Por isso que quando eles desapareceram do cenário, porque estavam sendo levados para o campo de concentração de Hitler, ninguém estranhamente deu falta de 6 milhões de pessoas. Imagina como é que 6 milhões de pessoas desaparecem da noite para o dia e ninguém dá falta, ninguém percebeu. Mas note como é que esse costume do passado pode ser visto até hoje. Tá certo? É só rodar no bairro aí que alguma pessoa está com alguma coisa irregular, ninguém quer muito contato, essa coisa assim. Falando nisso, imagine agora a situação de Abraão. Só o fato dele não ter filhos, gente, para Abraão ser próspero, ele teve que ser muito bom. Abraão era muito bom, porque ele tinha que lutar com dificuldades acima dos outros. Deixe-me colocar aqui uma questão para vocês, eu espero não ser mal interpretado. Quando uma pessoa negra ou preta sobrevive e vence na vida, num ambiente de hostilidade, ele tem que ser muito, mas muito competente que uma pessoa branca de olhos azuis. Não estou aqui criando agora um preconceito ao revés, querendo agora orgulho negro, dizer que o negro é superior ao branco. Não, não é nada disso. Mas você há de convir comigo que uma pessoa que está no biotipo mais aceito, um camarada alto, loiro, de olhos azuis, porte nórdico, nasceu na periferia. E um outro negro que também nasceu na periferia. Os dois amiguinhos ali. É lógico que aquele loiro alto, quando ele vai crescendo, ele chega num lugar, até para ele conseguir um emprego, as pessoas já tratam diferente. Mesmo que ele seja pobre, da mesma situação do negro. Porque o preto ele tem mais barreiras contra ele, mais preconceitos. Criou-se mais coisa. Então os dois vencem na vida, mas pode ter certeza, aquele que era negro teve que andar 3 quilômetros a mais, ele teve que correr muito mais do que aquele ali. O mesmo exemplo eu poderia dar com mulheres. Uma mulher para vencer na vida hoje tem que ser muito melhor que o homem. Em que sentido que eu quero dizer? Porque em igualdade de oportunidades, o homem vai ter mais chance de ganhar um emprego do que a mulher. Então, que pessoas que são, de certa forma, discriminadas, quando elas vencem na vida, pode ter certeza, elas venceram porque elas eram acima da média. Porque se elas fossem apenas na média, dificilmente teriam vencido. Porque na média, a média já tem aqueles que ela elege. Então Abraão, para ser um bom comerciante e ganhar dinheiro, ele tinha que ser melhor que os demais. Porque se ele fosse como os demais, ninguém compraria coisas na mão de Abraão. Eles prefeririam comprar na mão de alguém que tinha muitos filhos, oportunidades de comércio. Imagine se Abraão
Naquela época já havia questão de pegar empréstimo, já tinha noções de valores. Imagina Abraão querendo um empréstimo com alguém para aumentar o seu gado. Que garantia Abraão poderia dar de cumprimento do pagamento? Porque se o homem morre, o filho herda a dívida do pai. Percebeu? Então assim, eu empresto para você porque se você morrer, o seu filho vai pagar a dívida. No caso de Abraão, ou Abrão, não tinha ninguém para pagar a dívida. Então não havia muita garantia de que ele iria realmente pagar aquele empréstimo e não era interessante dar esse empréstimo para ele. Não era interessante dar esse empréstimo para ele. Outra coisa, Abraão, sem filhos, deve ter questionado muito a Deus. Ele deveria amar muito a Sara. Nós vamos fechar a porta só um pouquinho aqui, que está passando um caminhão do lixo e pode dar um barulho, depois a gente abre de novo. Então vai escurecer um pouquinho a imagem, daqui a pouquinho ela melhora, tá bom? Mas como eu estava dizendo para vocês, Abraão, ele amava muito a Sara. Porque havia dispositivos legais da época, como a gente sabe dos tabletes encontrados em Nuzi, Alalak, Mari, que são bibliotecas da época de Abraão que foram escavadas, Ebla, por exemplo, que trazem recibos, trazem documentos da época. Inclusive, em Ebla, eles encontraram um documento lá que trazia o nome Abarama, que alguns acham que é o mesmo nome Abraão, mas não seja apressado em achar que encontraram em Ebla uma comprovação arqueológica da vida de Abraão. Não, esse recibo que encontraram em Ebla com o nome de Abraão refere-se a algum Abraão que viveu 300 ou 400 anos antes do nosso patriarca da Bíblia. Então, definitivamente não é a mesma pessoa. Mas mostra que era um nome relativamente comum na época. Abarama, até em Ebla, era um nome semita, um nome comum ali. Pois bem, vamos continuar. Esses recibos têm junto deles também documentos de propriedade, códigos de leis. Então, quando a gente analisa esses documentos antigos, faz a tradução deles, nós chegamos à conclusão que podemos ter muita explanação ou iluminação acerca de alguns hábitos da época patriarcal. E havia um dispositivo legal ali, muito curioso, que dizia que se um homem desse divórcio à mulher, ele tinha que pagar algumas indenizações a ela, ao pai dela, etc, etc. Porém, se o motivo do divórcio fosse adultério ou o fato dela não dar filhos para aquele homem, ele poderia abandoná-la sem direito a nada. A questão do adultério, tudo bem, mas o não ter filhos, sim, uma mulher que fosse estéril, ela seria jogada na rua da amargura. O homem poderia mandá-la embora. E com um agravante, naqueles idos ninguém teria cogitado a possibilidade de que a esterilidade pudesse vir do homem. A estéril sempre era a mulher. Parecia que a esterilidade, de acordo com a medicina da época, esterilidade era uma doença da mulher. Então, se um casal não pôde ter filhos, a maldição estava na mulher. E quando eu falo maldição, é a palavra exata, porque a medicina da época não entendia a esterilidade como sendo um problema físico. Então havia dois graves equívocos com a interpretação da época. Primeiro, a mulher estéril era uma mulher automaticamente amaldiçoada. A esterilidade dela só seria curada se a maldição divina fosse tirada de cima dela. E em segundo lugar, além de ser uma mulher amaldiçoada, em segundo lugar, esta era uma doença, um problema tipicamente feminino. Tá certo? Tipicamente feminino. Homem nunca seria estéril. Que absurdo, não é mesmo? Então Abraão tinha mecanismos legais para mandar a Sara embora. Ou ter uma outra esposa, mas ele não fez isso porque amava a Sara. Ele vai ter um vacilo lá na frente, daqui a pouquinho vamos falar disso. Falando em Abrão, eu falei do nome Abarama, chama minha atenção também o significado desse nome. O nome Terá, literalmente, em hebraico, Terá, significa parada, estação. Sabe quando você está viajando de um lugar para outro, você vai parando ao longo do caminho? Se você está indo de trem, por exemplo, você tem de trem de Belo Horizonte para o Espírito Santo, aí o trem tem as paradas ao longo do caminho. Ou se você está indo de ônibus pela estrada e o ônibus faz 2 ou 3 paradas, essa palavra parada ao longo do caminho é a palavra terá em hebraico. Só que por semântica, a palavra terá, parada,
também passou a significar atraso. Uma pessoa que está atrasando a caravana, que faz a caravana ficar parada demais. Então, ao mesmo tempo que Terá tinha um nome que significava parada ao longo do caminho, por uma ironia da vida, o nome acabava, por uma ironia da semântica, eu poderia dizer, o nome passou a significar aquele que era atrasado. Então eu imagino que Terá já recebia muito assim é uma leitura psicológica da Bíblia, muito um bullying, já o atrasado, parado, que faz todo mundo parar. Quem sabe o pai dele colocou esse nome nele, em Terá, o pai dele chamava-se Naor, e Naor coloca esse nome em Terá, obrigado, coloca esse nome em Terá justamente porque ele achava que Terá era um atraso de vida. Talvez por isso Terá, que era semita, vai morar lá numa região dos Sumérios, que não eram semitas, na cidade de Ur. E Terá, você sabe, progrediu ali, mas muitas pessoas, isso é comum, quando eles não conseguem vencer na vida ou têm algum sonho frustrado, eles transferem para os filhos tudo aquilo que eles gostariam de ser e não foram por alguma razão. Você já viu que há pais que realmente têm um orgulho saudável do filho que venceu na vida. Tem outros que têm um orgulho doentio do filho. Tem pais que ficam felizes, ele fica feliz porque o filho venceu na vida, porque o filho estudou, mas tem pais que eles têm uma exacerbação doentia pelo filho. Se o filho é fotogênico, ele tem que colocar 40 milhões de fotos do filho na internet todo dia. Se o filho formou em direito, ele tem que contar para todo mundo que o filho é advogado. Se você vai à casa dele, ele não tem outro assunto, ele fala, olha como é que meu filho ganhou isso, ganhou aquilo. A gente não pode julgar, mas psicologicamente já é definido que há uma diferença patológica entre o sentimento normal de um pai que está feliz, orgulhoso, satisfeito do filho ter vencido na vida e aquele que quer transportar para o filho aquilo que ele por alguma forma não conseguiu alcançar. Agora ele quer tudo no filho, isso causa até pressão nas crianças. Eu presumo que sendo assim, Terá tinha toda uma expectativa sobre os filhos. O nome que ele dá para Abraão, fosse Abraão seu primogênito ou não, é um nome que significa pai exaltado. Ab é pai em hebraico. Por exemplo, Abimelech. Já viu na Bíblia esse nome? Abimelech. Melech ou Melech é rei. Ab, pai. I, meu. Então, ó, Ab, pai. Abi, meu pai. Melech, meu pai é rei. Tá certo? Abimelech, meu pai é rei. E a gente poderia falar outros nomes que geralmente tem com esse Ab. Então, Abrão, ou Abram, em hebraico, significa pai exaltado, pai elevado, pai de um povo. Mas era tão séria essa escolha dos nomes na Bíblia que o nome era escolhido pelo significado que ele tinha. Eu já falei disso em outros vídeos. E quando a pessoa muda radicalmente de nome, é porque ele mudou radicalmente de vida. Ou, quando ele muda radicalmente de vida, em muitos casos, ele muda de nome para mostrar que a sua vida agora é outra. Abrão, pai exaltado, passa agora a ser Abraão, pai de um grande povo. Am é povo em hebraico. Então, Abraão, pai de um povo exaltado. Interessante que esse Ra significa grande em egípcio, por exemplo. Então, Abraão, parece que o encontro da língua hebraica com a língua dos egípcios ali pegou algumas coisas. Como nós, falando em português, temos muitas coisas que nós trazemos do inglês, né? A gente fala fazer o download, Instagram, e-mail. Tudo isso não é brasileiro, não é português, isso vem dos Estados Unidos. Então, da mesma maneira, muitas palavras que tem no hebraico vêm de idiomas como sumério, como garídico ou egípcio, as línguas em volta ali. A palavra ram parece que vem justamente do Egito. Tanto é que em Egito a palavra faraó é perraó, a grande casa. Então, Abraão, pai de um grande povo. Isso ele obteve a partir de um pacto com Deus. E qual foi esse pacto de Deus? O capítulo 12 começa dizendo assim: o Senhor, versículo 1, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua terra, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, essa expressão no hebraico, sai da sua terra, em hebraico esse saia, aqui na verdade é saia, corrigindo o português,
saia da sua terra, saia tu, né? Saia você da sua terra, é ler, lechá. Aqui em português só tem uma palavra, saia. Mas no hebraico aparecem duas palavras, ler, lechá. Traduzindo ao pé da letra, eu nunca vi uma tradução em português ou inglês que mantivesse ao pé da letra o que está em hebraico. Ler, lechá significa algo como saia ao seu encontro. Saia por si mesmo. Sabe, é mais forte do que simplesmente saia. Saia por si mesmo, quer dizer, saia da convicção, independente da opinião dos outros, independente de muitos acharem que isso aqui é um absurdo, independente do que os seus pais disserem, independente do que os seus parentes disserem, saia por si mesmo, porque eu, o Senhor, estou mandando você sair. Isso tem uma implicação muito séria no pacto, porque o único momento em que eu estou livre para desobedecer pai, mãe, esposa, filho, sociedade, governo, leis, é quando eu recebo uma ordem de Deus. Legitimamente de Deus, é claro. A Bíblia diz, honrai pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nós devemos honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Mas quando o seu pai e sua mãe lhe dão uma ordem que vai contra uma ordem divina, você, pelos céus, está liberado de obedecer o seu pai e sua mãe. Ou seja, você está sem obrigação de obedecê-los. Aliás, você agora tem a obrigação de não obedecer seu pai e sua mãe. Entenderam? O único momento em que você tem que desobedecer pai e mãe explicitamente é se eles colocarem uma regra acima do que Deus mandou. Jesus falou, todo aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Devemos também, de acordo com a Bíblia, obedecer aos governos, ser bons cidadãos e cidadãs. Mas se o governo amanhã instituir uma regra, como Nabucodonosor na Babilônia, prostrem-se diante da imagem que eu ergui, você tem o dever moral e espiritual de desobedecer ao rei. Aí nessa hora você tem que ser um desobediente civil. Daniel e seus companheiros obedeceram ao rei da Babilônia, foram fiéis. Eles estudaram tudo que o rei pedia, quando o rei chamava eles iam, cuidavam dos negócios do rei, mas quando o rei falou, adore a imagem que eu levantei, os 3 companheiros de Daniel, não, pode jogar na fogueira. Então quando Deus diz para Abraão, ler, lechá, saia por si mesmo, porque eu estou te mandando, não é momento de você consultar amigo, esposa, outra pessoa mais experiente, nem seu pai. E o segundo sentido de ler, lechá, é saia ao seu encontro. Ou seja, nessa saída, Abraão, você vai poder se autoconhecer. Que, aliás, é algo que nós estamos precisando hoje, nos autoconhecer. E para isso, para obedecer a Deus, muitas vezes, como Abraão, temos que sair da casa da parentela, da zona de conforto, e ir para uma terra que Deus vai mostrar. Mas olha a promessa de Deus. Eu farei de você uma grande nação, e abençoarei você, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoaram e amaldiçoei aqueles a quem o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Você sabia que os árabes são descendentes de Abraão por meio de Ismael? Os árabes são descendentes de Abraão. Os judeus, todos os judeus, também são descendentes de Abraão por meio de Isaac. E todos aqueles que são cristãos também são descendentes de Abraão por meio da fé e de Jesus. Porque pela Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos acreditamos em Jesus, o Messias, Jesus o judeu. Jesus, filho de Davi, que por sua vez era filho de Abraão. E pela fé, Cristo não é o nosso Pai. A Trindade coloca bem claro, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não são 3 deuses, um Deus mais 3 pessoas. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. E como Filho, a promessa bíblica é que ele é o nosso irmão primogênito, primogênito dentre os mortos. Jesus é o nosso irmão, é o nosso Deus. Tá bom? Não se assustem. Jesus é o nosso Deus, nosso Criador. Mas na função do plano da salvação, Jesus é o nosso irmão. Se ele é o nosso irmão, então somos também descendentes de Abraão
pela nossa irmandade com Cristo. Então, árabes são descendentes de Abraão por meio de Ismael. Judeus são descendentes de Abraão por meio de Isaac. Cristãos são descendentes de Abraão pela fé por meio de Jesus. E os outros povos? Bom, o cristianismo está chegando neles lá, né? O cristianismo, o evangelho está rodando o mundo inteiro. E está alcançando pessoas no mundo inteiro. Em pleno século XXI, Deus continua cumprindo a sua promessa. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão parte e ele vai para a terra prometida. Mas quando ele chega na terra prometida, depois de ter passado um tempo em Harã, eles ficaram um tempo em Harã, quando chega na terra prometida, Abraão edifica um altar ao Senhor, ele fica ali na região do Negev, mas logo começam os problemas. Olha, ele chegou à terra prometida, mas a terra prometida era um pouco decepcionante. Sabe por quê? Toda vez que eu vou para Israel, eu já me fiz várias vezes essa pergunta, e muitas pessoas também fazem a mesma pergunta. Rodrigo, onde é que está a terra que mana leite e mel? Principalmente você que sai do Brasil, que é um lugar que tem tantas águas. Quando você vai para o Amazonas, por exemplo, você vê a maravilha do rio Amazonas, você vê o Rio São Francisco, gente, que volume de água maravilhoso o Rio São Francisco, mesmo com assoreamento, mesmo com o desmatamento, apesar de toda a estupidez que o ser humano tem feito contra a natureza, nós ainda temos uma floresta exuberante no Brasil. Olha quanta coisa nós temos. E se eu pegar agora o Pantanal Mato Grossense, que coisa maravilhosa. Aí quando você vai para Israel, 60 e poucos por cento, 63% do território de Israel, que é Canaã, que é a terra prometida, 63, 64% do território é desértico, é deserto. E quando você vai para o Negev, ou Negeb, que fica ao sul, aqui em Gênesis 12, capítulo 12, verso 8, fala do verso 9, depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negev. A palavra Negev, em hebraico, significa sul. Então ele vai sempre para a direção do sul. Gente, ali não tem nada. É um mar morto, que nem peixe dá. É aquele volume enorme de água, que não tem peixe, não dá uma alga marinha, não dá nada, nada. O nome já diz tudo, mar morto. Tem ali, por exemplo, você tem o rio Hebron, que passa ali, tem também o rio de Beersheba, passa um riachozinho ali perto, mas é uma coisa tão mínima. Agora eu vou contrastar esse lugar onde Abraão estava com a terra da Mesopotâmia. Gente, o Iraque ali é um lugar, tanto é que essa terra da Mesopotâmia, nos livros de história você pode ler, é chamada de crescente fértil, porque em meio ao deserto que predomina naquela região, você tem uma faixa em forma de uma lua crescente, que ela é mantida pelos dois rios, o Tigre e o Eufrates, com seus afluentes. E logo depois você tem o Golfo Pérsico. Então as cidades que estavam lá eram cidades prósperas. A Ur dos Caldeus, na novela eles procuraram retratar bastante isso, era uma cidade muito rica. Gente, com uma torre maravilhosa ali, uma cidade que tinha tudo. E Deus tira Abraão dali para ir para Harã, que já era um lugar bem inferior a Ur, e depois tira de Harã para levar para o deserto do Negev, no atual Israel. Gente, que decepção! Eu me lembro de um filme que eu assisti quando adolescente, Férias Frustradas, passava na televisão, era uma comédia, de uma família que o pai ia levar todo mundo para passear e ele alugou uma casa pelo jornal e tudo mais, e tinha uma fotografia de uma casa toda bonita, e foi todo feliz lá para as férias. E quando chegou na casa, era uma casa caindo aos pedaços, banheiro entupido, rato passando, e para piorar, descobriram que o mesmo dono da casa tinha alugado a casa para mais 2 ou 3 famílias. Aí foi aquela confusão que deu o argumento para a comédia. E eu lembro que os meus falavam, pai, aqui as férias, é o pequenininho, assim, papai, aqui que é o lugar bonito que você prometeu, com aquela área de frustração. Eu imagino que Abraão ficou assim. Imagina o desespero dele ao chegar, sair de um lugar regado em rios. Aliás, a própria nome Mesopotâmia, que os gregos deram depois, significa terra entre rios. E agora você vai para aquele lugar desértico ali, feio. E para piorar a história, quando ele estava naquele lugar feio, terra que mana leite e mel, ele ainda tem que sair dali por causa da fome e vai para o Egito.
Aí Abraão fraquejou. Quando chegou no Egito, Sara era muito bonita. Faraó cresce o olho em cima de Sara. Abraão, nessa época ainda era Abrão, com medo de Faraó mandar matá-lo, não mentiu 100%, mas usou uma estratégia que é muito próxima da mentira, que na verdade é apenas uma mentira disfarçada. Ele disse uma meia-verdade. Você é marido dela? Não. Eu sou irmão dela. Ah, se eu sou irmão não tem problema. E olha, ele estava entregando a mulher que ele tanto amou. Olha que interessante a vida de Abraão. Um homem que por amor ficou com Sara o tempo todo, mesmo tendo uma forma jurídica de mandá-la embora, porque ela não dava filhos para ele, mesmo assim ele por amor ficou com Sara. Mas nesse momento aqui, o medo fez com que Abraão entregasse Sara. Eu me lembro uma vez que o pastor Alejandro Bullion fez uma reflexão que nunca mais esqueci. Ele contou que por ser um peruano, descendente de índios peruanos ali, ele é um homem muito duro, andino. E ele diz que ele é tão duro que ele dificilmente chora. Que você pode torturá-lo, pode colocar dor nele, que ele, se você tiver um segredo, está guardado, ele não entrega. Mas, continuou o pastor Bullion, ele tem um trauma de sapo tão grande desde que ele era bebê, e eu perguntei depois, num outro momento, só eu e ele contou detalhes desse trauma dele. Ele tem tanto medo de sapo que se ele estiver numa sala, eu espero que o pastor Bullion não fique chato de eu revelar isso aqui na internet, mas é verdade. O pastor Bullion, se ele estiver numa sala e houver um sapo num canto, ele começa a suar frio, passar mal. Se você não tirar o sapo ou ele da sala, ele vai ter um troço. E ele falou, se alguém jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí ele complementou a ilustração. Vocês viram como é perigoso um homem com medo? Eu, Alejandro Bullion, que no começo disse que alguém pode me torturar, ameaçar, infringir dor, que eu não conto o segredo. Se essa pessoa jogar um sapo no meu colo, eu conto qualquer coisa. Qual a diferença do Bullion da primeira parte da história para o Bullion da segunda? É porque no primeiro você tem um Bullion convicto, no segundo você tem um Bullion com medo. E como é perigoso um ser humano com medo. Como o mundo está cheio de pessoas com medo. E na hora do medo ele faz qualquer coisa. Na hora do medo, ele atrapalha o outro para que o outro não cresça, porque ele tem medo do outro tomar o lugar dele no emprego. Quantos chefes acabam prejudicando o subordinado que tem talento, porque lá no inconsciente desse chefe, ele tem medo daquele subordinado um dia crescer demais e tomar o lugar dele. Então, quando às vezes em alguma empresa o sujeito é mandado embora, não é porque ele é incompetente não, pelo contrário, é porque ele é brilhante. Quantas vezes nas igrejas, muitos líderes, sejam pastores, anciãos de igreja, são pessoas com medo. E uma pessoa com medo, além de ser perigosa, se você der poder na mão dela, o perigo fica maior ainda. Abraão aqui era um homem com medo. E na hora do medo, ele quase entregou Sara. Por isso que a Bíblia fala, 1 João 4, verso 18, no amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É lógico que existe um medo que nos protege. É o medo como é que eu diria assim, do bom senso. Eu não vou colocar a mão no buraco ali, porque pode ter uma cobra lá dentro, um bicho, então por medo eu não coloco. É um medo que não me permite, numa autoestrada, ultrapassar em faixa contínua, porque pode vir um caminhão do outro lado, esse medo me protege. Mas não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo da covardia espiritual. Houve outro momento também que com medo Abraão cedeu aos caprichos de Sara, que ela queria um filho, e ele fez um filho na serva dela, Ismael. E como eu falei que Ismael é um ancestral do mundo árabe, hoje você vê essa briga eterna árabe-israelense, que os árabes odeiam israelenses odeiam árabes, é lógico, de uma maneira geral, porque eu conheço muitos judeus que são amicíssimos de alguns árabes e alguns árabes que são amicíssimos de Israel, mas de modo geral, o Irã odeia Israel, embora o Irã seja persa, né? A Arábia Saudita agora fez relações diplomáticas, mas são povos que não gostam muito de Israel. Os muçulmanos, que são árabes em sua maioria, não gostam de Israel. É difícil ter um rabino e um líder muçulmano na mesma
na mesma plataforma, no mesmo púlpito ali pregando. Sabe? Aí você está vendo Isaac e Ismael brigando até hoje porque Abraão, com medo, resolveu agir no lugar de Deus. Agora alguém pode perguntar: Rodrigo, mas se Abraão é o pai da fé, se Abraão sempre é marcado como aquele que Tiago falou que foi chamado de amigo de Deus, se a cena da vida de Abraão que mais marca as pessoas é Abraão levando Isaac em sacrifício ao Senhor porque ele era fiel, por que a Bíblia mostra esse Abraão aqui mentindo, quase entregando a sua mulher para outro? Puxa vida, um camarada que chega ao ponto de, por medo, entregar a mulher dele para o outro dormir com ela, puxa vida, é um camarada bem fraco, né? Sabe por que a Bíblia demonstra esses lados positivos e ao mesmo tempo negativos dos heróis e das heroínas de Deus? É porque a Bíblia é um livro verdadeiro. Há pessoas que questionam a historicidade da Bíblia, mas eu acho que só o fato da Bíblia mostrar as virtudes e os defeitos da galeria dos heróis e heroínas de Deus, é que a Bíblia está me revelando, em primeiro lugar, que ela não passa filtro nas suas histórias, nem Photoshop, nem embeleza o quadro para torná-lo mais palatável. Em segundo lugar, a Bíblia permite que eu conheça o lado errado desses homens e mulheres, não para endossar o seu erro, mas para mostrar que que Deus trabalha com pessoas que são falhas, são seres humanos. Deus em si mesmo se basta, mas Ele prefere contar conosco. Isso. Deus prefere contar com o Rodrigo e com você, com as nossas falhas, com o nosso mau hálito quando a gente acorda, com a nossa diarreia quando a gente está com dor de barriga, com o nosso defeito de posição, que a gente fica torto porque não senta direito, com as nossas dificuldades com o vício, com as nossas tentações, com a nossa vontade de fazer o que é errado. Quando é que você quer tomar sorvete? Não é no verão, é quando você está gripado e não pode. Quando é que você quer comer doce? É quando você está de regime. Aí que a vontade aumenta mais. Essa nossa vontade de fazer o que é proibido é com esse tipo de gente que Deus quer contar. Ele podia trazer anjos para fazer sua obra, mas Ele escolheu os seres humanos. Então, se há espaço para um homem como Abraão, com os defeitos de Abraão, ser chamado de amigo de Deus e pai da fé, então há espaço para alguém com os defeitos de Rodrigo também ser chamado de amigo de Deus. Se não pai da fé, pelo menos filho dela. E eu quero terminar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a aliança que Deus faz com Abraão quando Deus promete dar a Abraão um filho. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua tenda que eu quero fazer um pacto com você. E Abraão saiu da tenda. E Deus falou o seguinte: olha as estrelas do céu, Abraão. É interessante que por Abraão estar dentro de uma tenda, as tendas tinham um pano feito de lã de cabra que ele ficava mais ou menos entrelaçado assim. Então havia vários buraquinhos. E naqueles buraquinhos até hoje os beduínos imaginam o céu. E os buraquinhos, as estrelas do céu, porque o pano é preto e tem aqueles buraquinhos ali, parece um céu estrelado. Aí Deus falou: não quero que você olhe a tenda, olha aqui. Assim será a sua descendência, Abraão. E hoje eu estou falando literalmente de bilhões de pessoas que são descendentes de Abraão. Pelo menos 2/3 do mundo. Assim eu faria a sua descendência, como essas estrelas. Se você conseguir contá-las, você vai contar o número dos seus descendentes. Agora eu quero fazer um pacto com você, Abraão. E Deus fez um pacto muito estranho com Abraão. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão trazer animais pequenos, como pomba, animais maiores, cortar o animal no meio, até meio dantesca a cena, deixar uma carcaça do animal de um lado, a carcaça do outro, e depois seria o pacto. E Abraão fez isso, pegou os animais, não todos, matou todos, mas alguns deles, ele cortou o animal no meio, colocou uma banda do lado, outra do outro e ficou esperando. Por que Abraão fez essa coisa tão estranha? Nós não temos assim uma explicação ao pé da letra, mas nós temos uma possibilidade. Lembra que eu falei no início dessa live que nós encontramos documentos da época de Abraão e até antes da época de Abraão, em Mari, Alalak, Ebla, que contam mais ou menos como é que era naquela época. Por exemplo, os tabletes de Nuzi, são tabletes com inscrição que dizem como é que eles tinham as regras da época.
O Código de Hammurabi, embora seja posterior ao tempo de Abraão, também nos dá uma luz sobre isso. E alguns desses documentos dizem que quando alguém ia fazer um pacto, uma aliança com o outro, este pacto, essa aliança, envolvia o sacrifício à morte de animais. Havia um sacrifício. Tanto é que a palavra pacto em hebraico, brit, significa cortar. Cortar uma aliança, cortar um pacto. E esses tabletes, por exemplo, os hititas tinham esse tipo de costume. Cortava-se um animal ao meio, colocava uma carcaça, a banda de um lado, a outra banda do outro lado, e eu que fiz o pacto com você, eu iria caminhando em sua direção pelo meio das duas carcaças, das duas bandas do animal cortado. E quando chegássemos ao meio, eu olhava para você, com testemunhas em redor, e eu diria: que assim aconteça comigo, se eu não cumprir o pacto com você. E você respondia: que assim aconteça comigo, se eu não cumprir o pacto com você. Ou seja, que eu seja cortado pelo meio como esses animais. Por isso que a palavra aliança tem a ver com cortar. Depois que cada um fazia esse juramento solene, voltava cada um para um canto oposto ao que ele veio, e aí cada um levava uma banda do animal e comia aquele animal ali que foi sacrificado como uma ceia. Então, como havia esse costume na época, Deus falou com Abraão: eu vou fazer um pacto com você. Pegue os animais e traga. Então Abraão ficou empolgado e cortou o animal no meio. Só que Deus não apareceu. Abraão começou até a cochilar, dormir, e Deus não apareceu. Quando Abraão já estava quase cochilando, já era noite, aí vem um fogo de Deus e passa pelo meio dos animais. Isso está no Gênesis. E Deus falou: Abraão, agora é o meu pacto com você. Eu imagino que nessa hora Abraão deve ter levantado e falado: peraí, senhor, também tem que passar pelo meio. Não, Abraão, porque eu sei que você é ser humano, você é falho. Lembra que eu falei que no pacto, os dois pactuantes passavam um pelo meio das duas bandas do animal e se encontravam no meio e faziam um juramento solene? Ali somente o fogo de Deus passou pelo meio dos animais. Por quê? Porque embora Deus requeira a nossa fidelidade e a nossa parte no pacto, a garantia do cumprimento da promessa é inteiramente de Deus. Só Ele pode garantir o cumprimento da promessa. Só Ele pode garantir o cumprimento do pacto. E então, vamos fazer hoje um pacto com Deus? Vamos fazer uma aliança com o Todo-Poderoso? Pode ser que alguns de vocês, como Abraão, não estão entendendo porque Deus tirou de uma terra tão confortável, da zona de conforto, e mandou você vir para um lugar que você não queria. Seja fisicamente, seja emocionalmente. Lech lecha. Vá por ti mesmo. Vá ao teu encontro. Está na hora de você se autoconhecer, como Abraão precisou se autoconhecer. E mais do que autoconhecer, conhecer o Deus que o estava chamando. Foi por causa disso que ele pôde, com confiança, subir ao Moriá para sacrificar Isaac. Isaac era o fruto do pacto. Mas se Deus, que garantiu o pacto, pediu o fruto de volta, Deus deu, é dele, eu tenho que devolver. E Moriá, alguns pensam que Moriá poderia ser, Moré é professor, Moriá, Deus é meu professor, o Senhor é meu professor. Outros pensam que Moriá poderia significar a visão de Deus, Moriá, a visão do Todo-Poderoso, do Senhor, eu não sei. Mas ainda que Deus lhe dê uma ordem absurda, suba ao Moriá hoje e entregue o seu filho a mim, faça isso no Senhor. Talvez, para muitos que estão me ouvindo agora, Deus está pedindo o seu filho literalmente de volta, porque Deus não permitiu que ele sobrevivesse ao Covid. Eu sei que dói. Dói em mim também. Mas Deus deu, Deus o levou, confie em Deus. E honre a memória daquele que já foi, permanecendo fiel a Deus, para que você, na ressurreição, possa reencontrar com aqueles que a morte levou. Honre a memória dos que se foram, permanecendo fiel e não blasfemando contra o céu. E para aqueles que ainda estão lidando com pessoas com vida, oremos com fé, crendo que Deus pode nos atender e com fidelidade, para seja qual for a resposta que Ele nos der. Tá bem?